Bom, pessoal, agora que a gente já viu sobre as promessas em JavaScript, que é promise, e você vai ter uma ideia do que você pode fazer com isso, tá? A gente vai falar aqui de fetch e também de API, tá? O que é o fetch? Com o fetch você consegue fazer requisições. A gente vai trazer arquivos, por exemplo, do servidor. Então a gente vai trazer arquivos do servidor. A gente tem, por exemplo, a palavra API, esse termo, que significa uma interface de aplicação, tá? E essa API da web, que a gente vai trazer via browser, na verdade, né? Você interage com ela, normalmente, através de comandos que você interage, e a gente faz requisições via HTTP. Então, é como um site, né? Como você acessa um site. O retorno que a gente tem do fetch, que a gente vai ver aqui na prática, vai ser uma promise. Por isso que a promise é tão importante você aprender. Aí a gente vai utilizar o DIN, e através do DIN, a gente vai conseguir, então, trazer a resolução, porque o DIN fica de olho na promessa, e quando a promessa é resolvida, então ele vai retornar para a gente essa resolução na nossa tela, tá? Bom, como é que vai funcionar isso? Vamos lá, vamos na prática agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um documento aqui na nossa pasta. Então eu criei o documento, tá? Vou colocar aqui a extensão, vai ser .txt, não precisa ser .txt, tá? Mas eu vou colocar porque é mais leve. Poderia ser um Word aqui, por exemplo, ó. Vou colocar um Word aqui, um .doc, como eu tenho o Word instalado, já até apareceu aqui o íconezinho do Word aqui, tá? Poderia ser. Eu vou deixar o .txt porque é mais leve também. Então, txt, aqui não vai fazer diferença. Eu vou deixar .txt mesmo, tá? E eu vou colar aqui um hino nacional, que é bastante, o texto é grande aqui, né? E a gente vai trazer então isso aqui através de uma requisição. É como você tem que pensar dessa forma, é como se você tivesse esse arquivo no servidor. Por quê? Porque eu tenho um servidorzinho instalado na minha máquina para poder desenvolver. Então, se você não tiver um servidor instalado na sua máquina, não vai adiantar, tá? Eu uso aqui o Live Server, esse aqui, ó, Live Server do Liquid Day, é o que eu utilizo aqui na minha IDE, mas poderia ser um outro também, tá? Um outro servidor que você tivesse aí, porque ele vai, é como se você estivesse puxando do servidor, então tem que ter um servidor na sua máquina. Vamos pensar que o servidor está longe, está remoto, tá? E não está na minha máquina, seria esse o pensamento, a ideia é essa. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu script aberto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é mandar o fetch aqui. Então fetch, vou colocar aspas simples e vou colocar o caminho do meu documento, tá? Nesse caso, como está na minha máquina, então vai ser aqui. Por que eu vou colocar ponto barra? Porque ele está no mesmo local. Aqui o script está aqui e o documento também está aqui, não está em nenhuma outra pasta. Então vou colocar aqui o nome, documento .txt, certo? Se estiver no outro caminho, você tem que colocar outro caminho aí. Se tiver uma outra pasta para o meio aqui, vai ter que colocar. Agora, nada vai acontecer ainda. Por quê? Porque eu tenho que colocar esse fetch numa constante para a gente poder chamar ele, né? Então, vou colocar aqui, ó, const doc texto, doc test. Vou colocar assim, ó, ou doc texto mesmo. Vou dar um igual aqui. Agora eu vou chamar ele para a gente dar uma olhadinha, para ver o que é isso aqui. Console.log. Vamos colocar aqui doc texto. Vou salvar. O que eu tenho aqui, gente? Então eu vou puxar um pouco mais para cá, deixar mais próximo aqui, tá bom assim. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma promessa. Então é o que eu falei, o fetch, né, no caso aqui, ele vai retornar para você uma promessa. Por isso que é importante você entender sobre promessa, tá? Então ele retorna aqui uma promise. Se você abrir essa promise, você vai ver aqui que ele tem um response. Esse response depois a gente vai ver ele em forma de objeto mesmo, tá? Então, a gente tem o retorno foi uma promise. Mas como ele retornou uma promise, a gente pode então utilizar o DIN aqui, né? A gente pode utilizar o DIN. Então vamos colocar aqui ponto .din, igual a gente fez lá nos vídeos que a gente falou sobre promessa.
tá? E vamos colocar aqui resolução, escrever resolução, resolução. Vamos colocar a nossa arrow function aqui, espacinho, nossas chaves, e vamos chamar isso aqui também no console. Resolução. E vamos ver agora. A gente tem agora então um response. E no caso aqui ele é um objeto mesmo, tá? Se você colocar um typeof aqui, ó. Typeof, você vai ver que ele é um objeto. Ele é um objeto, tá? Então, a gente pode acessar, né? Vamos lá. Eu tenho aqui resolução. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui falando do body. O body, no momento, a gente não consegue acessar ele, tá? Ele tá locked aqui, ó, no caso. Tá bloqueado. A gente vai acessar ele depois. Aí você tem aqui falando algumas informações, por exemplo, se o body está sendo usado. Aqui no caso aqui, não, está falso. Tem o header aqui. Tem também aqui se você vai ser redirecionado, né? Se foi redirecionado, aqui é falso. Não tem nenhum redirecionamento, tá? E tem o status aqui como 200. Isso aqui é porque está tudo ok. Se não tivesse ok, ele daria aquele erro 404. Se colocar aqui, ó, documentos, por exemplo. Não existe esse arquivo, né? Então ele vai me dar o erro 404 aqui, tá bom? Eu vou voltar, vou deixar ele no normal aqui. E aí ele vai acessar a URL, na verdade, né? Porque é uma requisição via HTTP. Então ele via HTTP, ele acessa e está aqui o documento.test. Mas no caso, a gente está interessado no que está dentro do body, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou abrir aqui o prototype e vou dar uma olhada aqui, que eu tenho aqui várias funções, né? Tenho aqui várias funções aqui, e uma dessas funções, esse caso aqui, seria esse aqui, ó, text, que é o que nos interessa, tá? Nesse caso, é o que nos interessa, isso aqui, ó. A gente pode, então, pegar esse text e colocar ele aqui. A gente vai utilizar, então, aqui, colocando ele aqui, ó, resolução.text. Eu vou ativar ele. E agora o que vai acontecer? Eu vou ter um retorno de uma outra promessa. Ele vai retornar uma outra promessa para mim, tá vendo? Eu vou abrir e eu vou ver que eu tenho agora a letra. Está aqui, ó, porque eu tive acesso ao que está no body. Tá? Todo acesso, tá aqui, todo o hino, já até apareceu todinho aqui do lado, aqui, ó, porque eu coloquei o mouse ali em cima. Então eu posso, já que é uma promessa, agora eu posso encadear novamente o DIN. Então, ponto DIN, certo? Vamos colocar aqui a minha arrow function, colocar as chaves. Tem que colocar um nome também. Resposta. E aqui eu vou colocar no console. Console.log. Resposta. Vou salvar. Eu tenho toda a letra, então eu consegui acessar. Tá vendo? Então é assim que você vai trabalhar. E agora que você tem o acesso a essa letra, já não é mais difícil de você pegar e trabalhar, por exemplo, de colocar isso aqui no seu front-end. Um exemplo, vou lá no meu index, no meu HTML, vou colocar aqui uma section, por exemplo, ou até mesmo um parágrafo aí, vou colocar uma section. Agora eu vou lá no meu script, vou selecionar, nesse caso aqui, ó, const, vou colocar aqui resposta, vamos colocar aqui body, vou com letra maiúscula assim para usar o camel case. Então resposta body, tá? Então document.charSelector, vou selecionar aqui a seção section, e agora eu vou pegar essa section, tá? Então resposta body ponto inner text vai ser igual a resposta.
certo? Vou salvar aqui, eu tenho tudo no meu front aqui, ó. É assim que acontece, tá? Vou até tirar agora aqui do console para brilhar só o front mesmo. Então tem tudo no meu front aqui, ó. Agora que eu já tenho tudo no meu front, eu posso estilizar aqui do jeito que eu quiser, certo? Então é assim que funciona, é dessa forma que funciona, para você poder puxar. Agora que você tem que pensar, é como se isso estivesse no servidor, tá? Então, você poderia puxar, por exemplo, se fosse um documento de Word. Eu vou mudar aqui a extensão, vou colocar um Word aqui. O Word. Eu vou mudar aqui. Não é o Word, não, é Doc. Doc. Tá. Doc. Ela muda lá. Agora tem que mudar a extensão aqui, quando eu fizer a requisição também. Doc. Vou salvar. Ó, ele continua funcionando, tá? Por que a gente vai encadeando, então, o DIN? Porque da mesma forma como a gente viu lá nos vídeos, quando a gente estava utilizando, né, vendo sobre promessas, porque o DIN fica de olho na resolução. E quando a resolução ela acontece, então o DIN é executado e traz a resposta para a gente, tá? Por isso que você tem que colocar o DIN. Se esse vídeo foi útil aí a você, se ele trouxe mais aprendizado, mais ensinamento, e a gente vai fazer outros também, depois desse, sobre esse assunto, não se esqueça então de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.